meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu estarei indicando 8 livros para vocês estarem lendo nas séries de final de ano. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E bora! Pessoal, para esse vídeo eu escolhi 8 livros bem assim de leituras tranquilas para estar indicando aqui para vocês para ler em dezembro. Então, para começar essa lista, o primeiro livro que eu escolhi desculpe o exagero, mas não sei sentir pouco. Esse livro é um livro de poemas e ele vai contando ali a experiência de uma pessoa bem sentimental e são vários poemas dentro desse livro. E ele é literatura brasileira. E, galera, esse livro aqui é maravilhoso. É uma leitura assim bem gostosinha e bem rápida de se fazer. Essa edição que eu tenho, a capa é assim, ó, capa mole. E ela é bem. Tem esses detalhezinhos aqui, ó. E por dentro é assim, ó. Daí tem. E daí tem esses detalhes aqui por dentro também, ó. O próximo livro que eu estarei indicando é o Ato 5. É um livro que foi. Ele também foi escrito no Brasil, ele é brasileiro, e ele foi escrito durante a ditadura militar. E é uma história em quadrinhos. E esse livro ele vai contar um pouco como que as pessoas, os artistas principalmente, lutavam para trabalhar ali no mundo da arte, porque na época da ditadura militar a liberdade de expressão não era tão acessível que nem é hoje em dia, que a gente tem mais acessibilidade, mais, como que eu posso dizer? Realmente a liberdade de expressão é mais tranquila, assim, a gente consegue se expressar nossas opiniões e tudo mais. E nesse livro, ele vai contando como é que os personagens faziam para poder mostrar um pouco do seu trabalho. Até porque não eram todas as apresentações que o governo é, liberava, porque a maioria das apresentações de textos, músicas e tudo mais era considerada uma forma, eram muitos censurados. Então, esse livro a gente vai acompanhar um pouco como é que era a vida desses atores dentro do teatro. O próximo livro que eu estarei indicando é Todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse. É um livro de poesia, também é um livro brasileiro, tanto que o escritor desse livro é bem famoso, é o Igor Pires. Ele é autor dos textos Cruéis Demais. E, gente, é um livro assim, ele é bem grossinho, mas é uma leitura assim bem gostosa de ler. Você começa e quando vê, já terminou, porque você realmente consegue entrar e sentir ah, as mesmas coisas que o escritor colocou aqui. Tanto que teve algumas poesias que me marcaram bastante, que eu fui grifando, e é maravilhoso. Tanto que nessa edição que eu tenho aqui, ó, tem essa ilustração aqui atrás, e se eu não me engano, na, é, na parte de dentro também tem ilustrações. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que nem aqui, ó. Nessa edição tem ilustração. E tem tanto texto, poesias curtinhas, e tem algumas poesias que também são um pouco mais compridas, ó. Mas, gente, esse livro aqui é muito maravilhoso, é uma leitura bem rapidinha e marcante também. O próximo livro que eu estarei indicando também é uma história em quadrinhos. E nesse livro aqui vai contar a história de um rapaz que herdou um bar do pai dele. O pai e a mãe dele acabaram morrendo, né? Só que ele quer vender esse bar para poder ficar ao lado da sua esposa e acompanhar a gestação e o crescimento da sua filha, né?
E só que nesse processo de venda, acaba sendo um processo bem demorado e acaba gerando nele várias noites de insônia, é, e mexe também muito com o psicológico dele. E ele também tem vários pesadelos. E durante esse livro, e também vai ter caloteiros querendo passar a perna nele. E esse livro é muito engraçado. A gente vai acompanhando ali um pouco o processo dele e também ele tenta descobrir a origem desse par, como é que esse par surgiu e a história dos funcionários que nele trabalham ali. E, galera, é um livro bem rapidinho de ler. E por dentro ele é assim, ó. Ele tem, pelo menos nessa edição que eu comprei, é colorida, não é totalmente preto e branco. E os desenhos também são maravilhosos. O próximo livro que eu estarei indicando é Os Garotos do Cemitério. Nesse livro, ele passa. A gente encontra ali bruxos, feiticeiros, vampiros. E a gente vai acompanhar a história do personagem April. E ele é um personagem que, se eu não me engano, é, vai passar pela transição de gênero. Eu não lembro se era uma menina e daí tá passando pela transição para poder se tornar um homem. Não lembro agora mais ou menos. Só que daí a gente vai acompanhando também, além da trajetória desse personagem principal, porque dentro desse livro, as meninas, elas tinham um cargo de trabalho. Se não me engano, elas eram curandeiras. E os homens, eles já eram bruxos e feiticeiros, alguma coisa assim. E daí, esse personagem, é, ele está passando ali a transição para se tornar um homem. E daí ele tem, tanto que as habilidades para se tornar um bruxo. Mas de início o pai dele não aceita e tudo mais. E a mãe acabou morrendo. E durante esse livro, a gente acompanha além da transição desse personagem principal, ele vai conhecer um personagem que acabou morrendo e também a gente vai acompanhar o processo ali dos preparativos dos Dias dos Mortos. E esse livro é muito legal porque a gente acaba conhecendo ali uma realidade diferente, que nem no filme Viva a Vida é uma Festa, onde tem todo aquele preparativo ali para os Dias dos Mortos. E ele é muito gostosinho de ler, mas pelo fato ali que a gente acaba conhecendo um pouco a cultura de outros países também. O próximo livro que eu estarei indicando é O Vilarejo, do Rafael Montes. É um livro brasileiro também. E nesse livro ele é contos. E cada conto a gente que vai se passar dentro desse vilarejo e ele vai contar, se passar como se fosse os sete pecados capitais. E cada conto vai revelar aqui uma história de cada pecado em forma de pessoas. E nesse vilarejo é um vilarejo que meio que não tem no mapa. E ele é um vilarejo assim, bem pequenininho, numa montanha. E as pessoas desse vilarejo estão passando por uma dificuldade, principalmente na época de nevada. E a gente vai percebendo que, como é que os humanos é, lidam com essas questões, tanto sociais ali, ambientais no caso, e também como é que as pessoas lidam nessa relação de pecado e tudo mais. Mas é um livro assim bem legal, assim, bem interessante. Você consegue devorar ele assim em uma semana. Quem não tem tanto compromisso, às vezes consegue devorar ele em um dia. E, galera, maravilhoso. Eu li, eu fiquei conhecida, eu conheci esse livro por indicação
E quando eu comprei ele, eu amei, então indico para todo mundo. A capa dele é assim, ó. Daí por trás tem assim. E por dentro tem esses desenhos aqui, ó. Tem essas ilustrações também. O próximo livro, que será o penúltimo, é Pois Garotas se Afogam em Silêncio. É um livro brasileiro também. E nesse livro a gente vai acompanhar uma investigação de um assassinato de uma personagem. E essa personagem, como que eu posso dizer? Ela é de uma família rica, assim, bem conhecida da cidade, e ela vai se passar em Curitiba. O pai dela tem grandes influências políticas, porque ele era um deputado, e a gente vai acompanhar aqui um pouco no olhar policial, né, as investigações de quem matou, por que matou, e tanto que essa personagem que morreu, ela estava fazendo faculdade e a gente vai acompanhando também alguns problemas familiares que essa personagem tinha, né, com o pai, com a mãe, com o irmão. E esses problemas vão ser hiper mega importantes para a investigação criminal. Tanto que a família, depois que a menina morreu, os pais abafaram o caso e não deixaram a polícia descobrir ir à frente, no caso, da investigação. E nisso a gente vai descobrir o porquê e o processo, né, dessa investigação. O último livro que eu estarei indicando é A Caminho de Casa. Esse livro vai contar a história de uma cachorrinha chamada Bela, que acaba escolhendo o seu dono e ela fica muito apegada com o seu dono e o dono, querendo ou não, vai ter que adotar ela. E, gente, esse livro é muito fofinho. Se eu não me engano, se eu não estou enganada, tem até filme dele. E tanto que o autor desse livro, se eu não me engano, escreveu o livro Quatro Vidas de um Cachorro. Só que nesse livro, a Bela, o dono da Bela vai ter que achar um lar temporário para ela, porque na casa, até ele conseguir achar um lugar melhor para poder cuidar dela, porque onde o dono mora é uma casinha assim que não tem espaço e tudo mais adequado para um cachorro. Só que daí a gente vai acompanhar a trajetória e essa aventura dessa cachorrinha para poder encontrar o seu verdadeiro dono. E, gente, esse livro é muito gostosinho de ler, já faz um tempo que eu li e até hoje eu favoritei esse livro e até hoje eu indico para todo mundo. Pessoal, esses foram os livros que eu escolhi para indicar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!